Você não precisa ser um teólogo ou um pastor para poder discipular seu filho. Isso é um dos paradigmas que você precisa quebrar hoje na sua mente e no seu coração. Eu quero te mostrar aqui alguns materiais que vão te ajudar e te auxiliar no discipulado dos seus filhos, assim como tem me ajudado aqui muito com Noah. E um deles é sensacional. E vai ser o último que eu vou te mostrar. Então fica aqui até o final, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Olá, meu nome é Eliezer Guimarães, esse aqui é o canal Vida Abundante. E toda quarta-feira nós temos um vídeo aqui para poder falar sobre discipulado dos nossos filhos. E o Senhor tem tocado, no meu coração para nesse tempo falar sobre esse assunto. Aqui no primeiro vídeo eu contei um pouco como que foi essa experiência e eu tô aqui para poder compartilhar como que tem sido a minha jornada aqui. Em Deuteronômio, no capítulo 6, o Senhor instrui o povo a amar a Deus acima de todas as coisas. E é através dessa experiência, desse amar a Deus, é que eles vão ter e ganhar condições de ensinar os seus filhos a amar a Deus. Então, a nossa experiência, quanto mais ela for profunda, mais nós iremos conseguir ser efetivos no ensinamento com relação aos nossos filhos. Eu tenho a impressão que eu tô sentado um pouquinho torto, né? Aí, agora sim. Agora sim, não tô mais torto. Quanto mais for profundo, o nosso relacionamento com o Senhor, mais os nossos filhos serão tocados. E perceba que Deus, ele atribuiu aos pais, a direção de discipular os filhos. Então, às vezes você nutre na sua cabeça um sonho ou um objetivo de colocar o seu filho em uma escola cristã. Isso é maravilhoso, isso é muito bom, porém, isso não define nada. Por quê? Fatalmente, você não estudou em uma escola cristã. E mesmo não estudando, você está aqui. Então, o que definiu, o que fez você chegar aqui hoje, não foi a escola cristã, foi os fundamentos que os seus pais, bem ou mal, eles fizeram. Então, entenda uma coisa, às vezes aquilo que você coloca como uma prioridade é só uma ferramenta e não a prioridade que você precisa para hoje. E o que você precisa para hoje é exatamente o que eu vou te mostrar nesse primeiro material. E o primeiro livro que eu quero te mostrar é esse aqui, Praticando o Caminho. É do John Mark Comer, aqui, Praticando o Caminho. Esse livro veio para cá, para o Brasil, recentemente, traduzido em português. A gente só tinha esse livro em inglês e agora já está disponível em português. E aqui o próprio subtítulo já diz um pouco, não sei se dá para você enxergar aqui, mas esteja com Jesus, torne-se como ele e faça como ele fez. Como você pode ver, o livro está bem marcado, aqui. Esse livro aqui é maravilhoso porque ele vai falar sobre os fundamentos e a importância do discipulado. E eu venho batendo nessa tecla aqui com vocês. Primeira pessoa a ser transformada somos nós. Às vezes você está achando que não está conseguindo fazer o discipulado com o seu filho ou com sua filha por falta de uma rotina. E o que na verdade é que falta para nós é uma transformação. Porque tudo aquilo em que nós fomos tocados e transformados profundamente, a gente prioriza, entende? Então, se não há uma prioridade, não está faltando tempo. Está faltando nível de transformação. Então, esse livro vai te auxiliar a isso. Eu vou deixar aqui nos comentários todos os links, dos livros para você adquirir. Toda vez que você comprar através desse link, você ajuda esse canal, porque os links eles são patrocinados. Não é nem patrocinados, são links de afiliados. Então, a gente acaba ganhando uma comissão se você comprar os livros através desses links, tá? Então esse aqui é o primeiro livro. O segundo livro que eu quero mostrar para vocês é esse aqui, Do Berço ao Altar, que é um livro do pastor Josué Gonçalves. Esse livro aqui, olha, eu tô tendo uma experiência profunda com ele. E por quê? Eu ganhei esse livro em 2024
minha sogra que me deu. Ó, tá até autografado aqui. Foi junho de 2024. E eu só comecei a ler esse livro agora. E como que eu tenho lido esse livro? Esse livro aqui é um livro que ele conta as experiências dele, Josué Gonçalves, com os seus... Então são 55 lições. Por exemplo, ó, como pai, aprendi o poder de uma declaração de amor. Então ele conta 55 lições aqui do que ele aprendeu sendo pai. Então, para mim, está sendo maravilhoso porque toda vez que ele fala de um erro ou de um acerto, e aquilo que um erro que eu ainda não pratiquei e um acerto que ainda não pratiquei, isso torna para mim um conhecimento. Então, eu estou lendo um capítulo por dia, tá? E numa próxima oportunidade aqui, eu também vou te ajudar a como faz para você gravar melhor, tá, o conteúdo que você lê. Mas esses 2 primeiros livros são para você, pai e mãe, ok? Por mais que aqui fale de paternidade, tem muita coisa boa para poder se aplicar aqui, tá bom? Para você. E você pode ler junto com o seu esposo ou com a sua esposa, é maravilhoso. Eu estou lendo um capítulo por dia. E ele é muito prático, porque no final ele tem perguntas, ó. Todo final do capítulo tem perguntas, tem algumas lições aqui que ele nos ensina, tá bom? Se você tiver a atitude errada, quais serão as consequências que vão acontecer. Então, maravilhoso livro, não deixe de adquirir. E o último, como eu falei, agora esse último já é um livro mais voltado para os nossos filhos. Esse próximo agora é uma ferramenta em que você vai usar. Atualmente eu estou usando esse livro para discipular o Noah, tá? Foi um livro que eu vi em um outro vídeo de indicação e eu gostei do material. Eu já tenho outros livros desse mesmo autor. Eu quero mostrar para vocês esse aqui, ó. A Grande História da Bíblia, do N.T. Wright. Ó, A Grande História da Bíblia. Além de ser um material maravilhoso, olha, que é um projeto gráfico muito bonito. Por dentro, ele é todo ilustrado. É uma história e uma ilustração. Qual o objetivo desse livro aqui? Este livro, ele vai contar a história da Bíblia, tá? São as 140 principais histórias em uma sequência lógica, tá? Então, isso nos ajuda a gente mostrar para os nossos filhos uma sequência, tá, de histórias. Todas as vezes que nossos filhos façam uma pergunta assim do tipo por que isso aconteceu ou como isso aconteceu, a gente acaba encontrando aqui nessa Bíblia. Olha, a Bíblia é muito linda. Eu tenho certeza que você vai gostar, assim como eu estou gostando bastante. É um material maravilhoso. E o fenômeno que está acontecendo aqui em casa é que o Noah não está deixando eu ir na sequência. Ele sempre me interrompe, ele que escolhe a história e tá tudo bem. Deixa ele fazer do jeito que ele quer. O mais importante é ele estar fazendo, tá bom? Então, esses são os 3 livros que eu gostaria de apresentar a vocês aqui. E esses livros eu tenho certeza que vai auxiliar vocês nesses estudos, ok? Por isso que eu comecei aqui apresentando 2 livros que, em primeiro lugar, vai mudar você. Se essa mudança não acontecer primeiro em você, dificilmente você vai conseguir influenciar a vida do seu filho ou da sua filha. A mudança principal precisa acontecer primeiro em você. Por isso a importância de você também fazer a leitura daqueles 2 livros primeiros, principalmente o primeiro. E depois você pode ler o do Josué Gonçalves e compra já esta Bíblia. É fundamental para te auxiliar como ferramenta, tá? De uma maneira simples, até mesmo um pouco poética, para você ali instruir os seus filhos durante o discipulado. Porque você não pode de maneira nenhuma terceirizar o seu papel. O papel de discipulado é seu. Então, guarde isso no seu coração como aprendizado de hoje. As ferramentas, elas são boas, importantes,
Mas o que vai gerar um resultado permanente é o tanto em que você já foi transformado por essa palavra. Ok? Então, bom demais ter você aqui. Curta esse vídeo, compartilhe com pessoas que você sabe que precisa ouvir e que talvez já tenha até te perguntado sobre bons materiais, tá? Para esse tema de discipulado de crianças. E se você puder, compre através dos links que estão aqui. Que quando você compra através desses links aqui, a gente acaba também sendo abençoado, tá bom? Espero que você tenha gostado. Um grande beijo e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.